quase a hora do almoço, eu vou tentar ser o mais breve possível aí, né, nesse nosso bate-papo. Eu queria também a maior interação aí da parte de vocês. Se quiserem interromper, fiquem à vontade, a gente se aprofunda naquilo que for necessário, né. Eu primeiro vou dividir uma preocupação com vocês, né. O Rodrigo mencionou, na hora que ele estava fazendo a apresentação dele, que se alguém mais falasse de VoIP, ia receber tomate. Depois o nosso amigo da Ericsson começou a falar de VoIP, acabou a luz, né. E agora, na hora do almoço, eu não tenho nem ideia do que possa estar acontecendo aí. Então, vamos ser rapidinho. Falar um pouquinho da GM. A GM é uma empresa que está no Brasil desde 1925, tem mais ou menos hoje 18 mil empregados aqui no Brasil, entre mensalistas e horistas. Fabrica aproximadamente 500 mil veículos por ano aí. São 4 fábricas aqui no Brasil. Uma delas, a mais nova, aí, deve estar com 5, 6 anos lá em Gravataí, onde a gente tem um dos grandes sucessos da nossa linha aí, que é o Celta. O primeiro carro brasileiro aí a ser vendido pela internet, né? É líder nesse mercado de segmentos de veículo desde o ano passado aí, né? A gente vem brigando por essa liderança palmo a palmo aí com outras 2 montadoras. A gente tem conseguido manter a liderança graças aos investimentos que a gente tem feito, principalmente no desenvolvimento dos nossos veículos aí. É a maior subsidiária do que a gente chama região LAN, que é América Latina, África e Oriente Médio. Uma região bem tranquila, quase sem desafio nenhum, né? Você tem absolutamente de tudo nessa região aí, né? Passando pelos problemas econômicos que a gente tem na América Latina, instabilidade política de Oriente Médio, né? e tudo mais aí. Aqui na região a gente tem o maior portfólio de produtos entre as montadoras, nesse mercado que a gente compete aí. Que mercado que é esse, né? O mercado brasileiro, ele deveria ser um mercado de 1,8 milhões de veículos por ano, né? Infelizmente, devido à situação econômica que o país vive hoje, esse é um mercado que compra mais ou menos 1,25 milhões de veículos por ano, né? E a gente tem um número pequeno de competidores. Todo mundo viu pelos incentivos que o governo brasileiro deu há uns anos atrás, o número de montadoras que vieram e se instalaram aqui no país, né? Então, realmente, a gente tem uma competição extremamente acirrada nesse mercado, né? O negócio da GM não é tecnologia. A gente não usa VoIP pelo VoIP, a gente não está indo para VoIP pelo VoIP. O nosso negócio qual é? O nosso negócio é criar e desenvolver veículos, né? Um veículo, para ser desenvolvido, ele leva entre 18 e 24 meses. O que a gente precisa? A gente precisa de tecnologias e de parceiros que nos ajudem a encurtar o ciclo de desenvolvimento desses veículos aí, né? A gente precisa de novas formas para estar comercializando esses veículos. Como é que a gente aumenta desse 1,25 milhões ou desses 500 mil veículos que a gente vende por ano? Como é que a gente aumenta a nossa fatia nesse mercado? Ou como é que a gente pode estar expandindo esse mercado aí, né? E o nosso negócio é focar em qualidade e fazer bem esses veículos aí. Aí a gente fala um pouco da oportunidade, né? Quando a gente começou a pensar em VoIP, a gente não começou a pensar em VoIP pela tecnologia. O que a gente tinha, na verdade? A gente tinha vários PBX antigos, né? Uma plataforma bastante obsoleta. Na hora que a gente falou, pô, a gente vai substituir isso aí, a gente não queria substituir. A gente queria, na verdade, ver uma nova forma da gente estar fazendo o negócio. Como é que a gente poderia usar uma oportunidade que a gente tinha nas mãos de uma tecnologia obsoleta para pensar como uma nova tecnologia poderia estar nos ajudando a melhorar naqueles 3 pontos que a gente falou: desenvolvimento de veículos, manufatura e comercialização. Foi por esse prisma aí que a gente começou a olhar para a oportunidade do VoIP, né? A gente tinha PBX aí de Philips, de Ericsson e outros fornecedores aí, né? Baixa conectividade e interoperabilidade. Isso praticamente não existia, né? A gente tinha uma rede de voz e uma rede para dados, isso de forma totalmente separada, ainda assim influindo boa parte do nosso tráfego via rede pública, tá? Esse PBX, a gente pode dizer que, pela idade que eles tinham, PBX entre 8 e 10 anos, já não eram muito confiáveis, né? E a gente tinha uma demanda reprimida, precisando crescer ainda. A companhia vem crescendo nos últimos anos e a gente continua ainda com uma demanda reprimida nesse sentido, né? O que a gente buscava, na verdade? A GM não é uma empresa que se foca em tecnologia. Eu não quero fazer investimento, eu não quero comprar PBX, eu não quero ter um ativo fixo. Então, eu queria um parceiro que tivesse capacidade para fazer o investimento, gerir, operar e manter essa rede que a gente estava
estava querendo, né? Os SLAs que a gente tem são extremamente agressivos. Então, esse parceiro necessariamente teria que ter capacidade para manter o mais alto nível de serviço. A gente fabrica em cada uma dessas plantas entre 35 e 40 veículos por hora. Se eu parar uma planta dessa por 1 hora, olha a quantidade de veículos perdidos. Eu não consigo recuperar isso aí. Eu não estou falando nem em termos de impacto financeiro. Estou dando market share para o meu concorrente. Então, ter confiabilidade, ter um nível de serviço é algo extremamente importante para uma empresa como a GM hoje, né? Sem falar aí sobre outros aspectos, né? A gente fala ali sobre conectividade. Conectividade para a gente, né? A gente não tinha interoperabilidade entre as redes. Os nossos funcionários estão rodando entre Gravataí, São José dos Campos, São Caetano, né? Como é que esse pessoal se comunica? Tem gente que hoje está em São Caetano, amanhã trabalha em São José. Ele precisa estar recebendo as chamadas dele lá em São José dos Campos. Então, o VoIP foi mais uma oportunidade que a gente estava vendo para transformar o ambiente que a gente tinha num ambiente mais colaborativo, com mais mobilidade e ainda redução de custo para a GM. Então, hoje, qualquer funcionário nosso pode chegar em qualquer filial, se logar e ter o ramal dele, receber as chamadas dele dentro da rede da GM sem nenhum custo adicional. Aliás, com redução de custos de verdade. Por quê? Porque esse tráfego hoje flui via rede corporativa que a GM tem, tá? Facilidade de operação, ou seja, não podia ser nenhuma tecnologia high-tech. A gente falou um pouquinho aqui, tinha alguém que estava falando sobre televisão, né? Tinha que ser mais ou menos a mesma coisa, ou seja, algo que a gente ponha na frente de um usuário mortal e ele tenha condições para sair operando. Tirou do gancho, sai falando, né? E as demais facilidades vêm com o tempo, à medida que a gente vai treinando esse usuário, tá? Uma tecnologia que desse condições dentada ao longo do tempo, ou seja, ter aquele conceito de evergreen aí. E as redes convergentes, a gente já falou um pouquinho disso daí. Então, a gente não queria, na verdade, fazer uma evolução daquilo que a gente tinha. A gente não queria simplesmente trocar o sistema telefônico, a gente queria ir para uma plataforma mais agressiva, tá? A gente já falou um pouco, ou seja, versus uma solução tecnológica versus pontual, ou seja, não vamos simplesmente trocar o nosso PBX, trocar o nosso switch. A gente queria realmente trazer benefícios tangíveis para os nossos clientes. Benefícios tangíveis tais como redução de custo, mobilidade, o usuário ter acesso à informação que ele precisa, aonde ele precisa, no momento que ele precisa, na verdade, né? Do que a gente está começando a falar aqui? A gente está começando a falar de alguns conceitos novos para a corporação, tá? Imagina o seguinte, eu tenho um PDA hoje com uma linha de qualquer operadora, tá? Os meus prédios hoje já estão cobertos por 802.1x. Esse PDA, na hora que esse cara estiver fora da companhia, tá? Ele tem a linha celular dele, na hora que ele chegar na companhia, o sistema reconhece que esse cara está dentro da empresa, automaticamente virou um ramal da companhia nesse instante. Fora isso, tanto internamente quanto externamente na companhia, esse cara tem acesso a aplicações de negócio de verdade, onde ele consegue ver a posição de market share, onde ele consegue ver posição de vendas, esse tipo de coisa. Ou seja, não era uma solução só para aquele instante, só para aquele problema que a gente tinha. A gente estava olhando isso com um espectro bastante mais amplo, tá? E escalar um modelo para toda a região, né? Como eu falei, a gente está organizado como região, né? América Latina, África e Oriente Médio aí, né? Objetivo lógico, reduzir custos, né? Desses 500 mil veículos que a gente vende hoje, eu diria que mais ou menos 80% desses veículos são veículos populares aí, tá? Isso quer dizer o quê? 100 e poucos reais de custo num veículo desse faz uma tremenda diferença na hora que o consumidor está fazendo a decisão dele para comprar o veículo. Então, era muito importante que a gente conseguisse também, em cima dessa transição, trazer novos serviços, mas também está reduzindo os custos aí, né? Investimento zero. Como eu falei, a GM não é uma empresa de tecnologia, não está aí para investir em suítes, servidores, esse tipo de coisa, tá? Então, de novo, a gente estava saindo de um foco onde a gente olhava para a tecnologia, onde a gente está muito preocupado ainda com TCO, ainda hoje, fazendo um business case em cima disso daí, para alguma coisa que a gente quer o quê? A gente quer parceiros, né? E essa é uma mensagem que eu acho que eu vou segurar um pouquinho mais para o final, né? De verdade, na hora que a gente olha toda essa discussão aqui sobre VoIP, regulação, vai tirar minha receita, não vai? Como é que eu vou ficar com isso daí? Eu olho para isso com a seguinte ótica. Gente, as empresas estão querendo formas criativas de mudarem o seu negócio. Vocês têm a faca e o queijo na mão, vocês têm a tecnologia, vocês têm a experiência lá de fora, traz isso para a gente.
As empresas estão querendo isso daí. Me ajuda a mudar a forma que eu vendo hoje. Me ajuda a melhorar minha venda em 0,5%. Me ajuda a reduzir meu custo. Me ajuda a ser mais eficiente. A conseguir, por exemplo, partilhar o desenvolvimento de um veículo, ter colaboração, trocar planta, trocar desenhos com meus fornecedores, esse tipo de coisa. Reduzindo isso de 18 para 16 meses, vai ser um tremendo ganho para a gente. Aí a gente não está falando sobre reduzir custo, ninguém desse lado vai estar espremendo vocês desse lado aí para estar baixando o custo por unidade. E era nisso que a gente estava olhando. Na hora que a gente olhou para a solução, a gente começou a olhar no seguinte aspecto, né? A gente não quer substituir só o telefone, que a gente quer um negócio totalmente, uma solução totalmente integrada, onde eu possa começar com o fornecedor hoje, mas eu tenho a flexibilidade para, se eu tiver que mudar isso daí, eu não perco o investimento ou a despesa que a gente já colocou aí. Ou seja, a gente tem que ter uma plataforma totalmente aberta, então falar com múltiplos fornecedores aí. Do lado onde vocês estão vendo ali, Communication Broker, é exatamente aquilo que eu falei, né? Ou seja, a gente está olhando para o telefone, mas a gente está olhando para o PDAzinho, a gente está olhando para o ramal celular, aí, a gente está olhando para a integração com a rede, né? E é exatamente aí que está o maior valor que a gente está colocando nesse primeiro estágio, nesse projeto aí. Ou seja, a gente tem tudo isso daí simplesmente trocando aquilo que seria a substituição de um sistema telefônico. Ou seja, olhando para a substituição, a gente está trazendo mais um monte de valor junto, já no instante zero. O objetivo que a gente tinha aí, a gente já falou um pouco, era reduzir custos, né, com a manutenção dessa rede, custo com a implementação dessa rede, né. Na hora que a gente olha, a gente tinha redes separadas e partes fluindo pela rede pública, a gente está falando aí, só para vocês terem uma ordem de grandeza, um número conservador aí, a gente deve ter uma redução de mais ou menos, só chamada via rede pública, na faixa de $500 mil por ano. Esse é o número mais conservador. O número mais provável está na faixa de uns $750 mil por ano aí de redução. Tá? É isso que a gente estima ter aí, né? O único fornecedor... Na hora que a gente olhava para esse ambiente, você tem várias fatias aí, né? Então, você tem aquele cara que olha para a operadora, você tem a outra fatia que é da LAN, tem a fatia da WAN, ou seja, a gente estava olhando para alguém aí que tivesse condições para manusear tudo isso daí para a gente, né? Por quê? Eu não quero ter múltiplos SLAs, eu quero ter um acordo de nível de serviço com um provedor único, e ele gerencia todas as demais relações que a gente tem na cadeia aí, tá? Esse fornecedor tem, então, que assumir todos os custos de investimento. A GM não queria fazer um investimento nisso daí. Então, qual o modelo que a gente tem? Hoje, nós pagamos um FII para esse nosso fornecedor. Então, um FII por ramal. É como se eu tivesse uma assinatura de um telefone, por exemplo. Esse é o modelo que a gente tem com o nosso provedor hoje, né? Integração total e transparência aí com os sistemas que a gente tem. Ou seja, a gente tem várias aplicações aí. Então, por exemplo, na hora que eu penso num sistema de VoIP, ele me dá a habilidade de, via um ramal ou via um celular, por exemplo, está lendo o meu e-mail, ou está ouvindo o meu e-mail, na verdade, né? Então, esse sistema que a gente estivesse fazendo a escolha, teria e tem a capacidade para estar totalmente integrado com o ambiente que a GM tem hoje, que é um ambiente múltipla plataforma, com mainframe, com mid-range, com plataforma abaixo e tudo mais, tá? E uma transição suave, né? Ou seja, o usuário nosso não pode sentir essa transição. Ainda que no primeiro instante eu vá lá e troque o aparelho dele de verdade, ele continua falando. Ele não pode achar que ele está perdendo como serviço. O usuário tem que ganhar, né? Aí a gente vai numa segunda, numa terceira onda, liberando novas facilidades e novas funcionalidades para esse usuário, para esse cliente interno, tá? Aí, a arquitetura mostrando um pouco dessa integração aí com múltiplos ambientes que a gente tem, falando sobre disponibilidade e mobilidade, que é um negócio fundamental para a gente, e capacidade que o nosso parceiro tenha para estar fazendo o gerenciamento, tá? O escopo da solução que a gente tem, só para vocês terem uma ideia sobre o tamanho dessa solução, a gente está falando em mais ou menos 4.000 telefones IP, em um total de mais ou menos 6.500 aparelhos. 18 localidades são as localidades principais, onde a GM tem plantas e escritórios regionais hoje, mas com um potencial bastante grande. A gente não está falando nas concessionárias, a gente tem mais ou menos 500 concessionárias pelo Brasil hoje, e a gente tem uma grande possibilidade de expandir essa solução para as concessionárias também, né? Concessionárias hoje que, na maior parte das vezes, estão ligadas via uma DSL, que a gente tanto teve falando nesses dias aí, né? A gente olhou para
o outsourcing completo. Então, ou seja, é um projeto turnkey para a gente, como implementação, né, mas continua depois com a manutenção e a operação. Né. A IP Trunking, a gente falou que a gente está usando todas as linhas, os links privativos que a gente tem aí, né, e interligando essas máquinas via IP Trunking hoje. Né. Isso quer dizer o quê? A gente tem linhas privativas hoje, a gente tem links com MPLS, com Frame Relay, tudo isso hoje passando via os IP Trunks aí. Né. Esse é um negócio interessante, porque mesmo considerando todo o tráfego que a gente já tinha, e vocês têm sentido bastante isso, né, a forma que vocês estão comercializando comunicações hoje cada vez mais está virando commodity. Né. Então, a gente vem conseguindo, ao longo desses anos, de forma bastante consistente, reduzir o custo por unidade. Ou seja, o quilo BPS hoje, ele está muito mais barato do que ele foi no ano passado e muito mais barato do que ele foi no ano anterior de verdade. Né? Então, a gente consegue hoje ter uma rede que já estava ociosa, num custo por unidade menor do que no ano passado e que vai ter capacidade para me fluir todo esse tráfego de voz que a gente está colocando dentro dela sem nenhum investimento. Tá? Pelo menos é isso que tem se mostrado até agora. Né? Mobilidade, a gente já falou um pouquinho, gerenciamento de falha, correio de voz centralizado, ou seja, o meu usuário, na verdade, do ponto que ele estiver na minha rede, ele tem acesso a todas as funcionalidades de correio de voz também. Mensagem unificada, que é aquilo que eu estava falando um pouquinho, sobre você poder ler o seu e-mail, ouvir seu e-mail, esse tipo de coisa, e outras aplicações também. Né? Hoje a gente manda algumas informações via fax ou mesmo via SMS para alguns diretores, para alguns executivos nossos. Isso quer dizer que esses mesmos executivos podem estar tendo acesso a algumas aplicações fundamentais para a tomada de decisão via mensagem unificada. Então, por exemplo, como é que está a venda? Faço uma promoção, não faço? Movo o estoque de uma posição para outra? Ele tem tudo isso daí via voz aí com a solução de VoIP que a gente está colocando. Né? E a audioconferência, a GM é uma empresa, eu me lembro que a primeira experiência, os meus primeiros dias na GM, e eu vim de algumas multinacionais também, eu nunca vi uma quantidade tão grande de conference calls como a gente tem na GM. Né? E a gente flui tudo isso daí hoje via rede pública. Né? Então, vocês imaginam qual o valor que a gente gasta hoje com essas soluções que a gente tem aí, com essa demanda para os Estados Unidos. Então, a gente está colocando uma solução de audioconferência aqui no Brasil também. A topologia, bom, quem ganhou está aí, foi a Siemens, né? Tem sido um ótimo relacionamento, a gente tem tido uma experiência bastante boa com a Siemens. Tá? A gente já tem essa solução colocada hoje no nosso site São Caetano como suíte principal, e essa semana aqui a gente deve estar chegando, se eu não me engano, Marcos, acho que na 10ª localidade que a gente está implantando aí. Né? A gente decidiu partir primeiro para as localidades menores, né? E depois para as maiores. Né? A boa experiência, eu diria para vocês o seguinte, a gente esperava estar terminando esse projeto aproximadamente em abril do ano que vem. Né? E a gente agora, como cliente, está empurrando a Siemens para fechar esse negócio no final desse ano. O tamanho e o benefício que a gente está coletando com isso daí. E aí, de novo, a gente não está falando só em redução de custo, não. A gente está falando em novos serviços e novas aplicações que a gente está colocando para os nossos clientes internos aí, né? Eu vou passar bem rápido em cima disso daí, na verdade, porque eu acho que a síntese disso a gente mais ou menos já falou aí em termos de ganho financeiro que a gente tem. Né? Mobilidade e teleworking, eu acho que é um negócio que vale a pena a gente dar uma enfatizada. Tá? Eu, por exemplo, hoje tenho o meu notebook, com uma placa de 802.1x. Tá? E já tenho cobertura em 2 ou 3 prédios dentro da GM. O meu ramal está indo junto comigo, eu tenho um softphone. Tá? Eu levo o meu ramal junto comigo e posso estar recebendo todas as minhas chamadas. Né? Eu chego na minha casa, eu espeto o meu notebook no meu ADSL, e o meu ramal da companhia está na minha casa. Então, se eu quiser trabalhar na minha casa, eu trabalho da minha casa com todas as funcionalidades. Então, de verdade, a gente não está falando só em redução de custo, a gente está falando, na verdade, em produtividade. A gente está falando em mudar o nosso modelo de negócio. Você imagina o seguinte, se eu quisesse ter um call center sem as localidades físicas, eu poderia estar fazendo isso daí na casa dos operadores, se fosse o caso. Então, abre, de verdade, um sem número de novas possibilidades aí para a gente. Né? Soft Clients, a gente já falou um pouquinho, que é essa funcionalidade que eu tenho para colocar o meu ramal dentro do meu notebook, ou mesmo de um desktop, se for o caso aí.
Custo com cabeamento. A gente tem só um cabo que vai para a mesa do nosso cliente, ou seja, eu não tenho que passar aquele segundo cabo, né? Acho que alguém mencionou aí sobre o custo que a gente tem com os Macs da vida, né? Então, está aí, na verdade, além do Mac, tem também a implementação aí. É muito mais barato para a gente, mais um ganho que a gente tem. E até nem foi mencionado nesse projeto aí. Tá? Infraestrutura para gerenciar. É uma plataforma única, é muito mais fácil para gerenciar, de forma centralizada, muito mais tranquilo. Tá? O que mais que a gente tem aí? QoS é um negócio crítico para a gente, né? A gente viu que... E aí, acho que é até uma dica para vocês, né? Por exemplo, uma empresa como uma GM, ela não conseguiria estar implementando uma situação ou uma solução de VoIP que não fosse sustentada em cima de QoS, né? Eu acho que corporação nenhuma, na verdade, consegue isso aí. Então, na hora que você fala em ADSL, principalmente, enquanto você não tiver condições para colocar o QoS em cima de uma ADSL, esqueçam. Acho que corporação nenhuma vai estar indo nessa direção. Eu diria que isso não é preocupação para vocês. Ou até vocês podem colocar QoS, por exemplo, e aí sim cobrar alguma coisa a mais, ter um FII a mais por esse serviço. Aí eu acho que existe uma oportunidade para vocês, né? Mensagens unificadas, a gente falou, e aí sobre confiabilidade. Confiabilidade nesse negócio automobilístico realmente é crítico, o SLA realmente é elevado aí, né? Bom, transparência das facilidades aí, né? A gente move o nosso pessoal para todos os lados o tempo todo. Ele tem que sentar numa mesa lá e ter a mesma facilidade que ele tinha num outro escritório qualquer nosso, né? E, além disso, está com o ramal dele lá também. Novas tecnologias, é isso que a gente falou. A gente olhou para um parceiro também com a capacidade que esse parceiro tinha, além da solução, da implementação, manutenção e operação, o como esse parceiro se posiciona em relação ao futuro, daquilo que vem pela frente aí como tecnologia, né? Proteção do investimento, TCO, a gente baixou o nosso custo aí a beça, redução dos nossos custos com telefonia, gerenciamento de rede, etc. A gente já falou tudo isso daí, né? O que a gente quer? Mais e mais mobilidade. A gente quer mudar o nosso negócio de verdade. A gente quer colocar vídeo, a gente quer fazer treinamento, a gente quer fazer vídeo streaming, a gente quer fazer lançamento de carros em cima dessa plataforma. Então, a gente está olhando mais e mais aí para as novas aplicações que a gente possa colocar aí, né? A gente quer colocar market share, a gente quer colocar vendas, que, aliás, já estão colocados em cima dessa plataforma. A gente quer ter o nosso ramal em cima de um PDA, esse tipo de coisa. Tá? Bom, qual a conclusão para a GM? Convergência realmente gera economia, a gente está ganhando dinheiro com esse negócio, a gente não tem dúvida disso daí, na verdade, né? Mas mais do que isso, na verdade, convergência para a GM hoje não é simplesmente a gente reduzir custos, né? É a gente trazer novas formas para a gente estar gerindo o nosso negócio, para a gente vender mais, para a gente reduzir custos, para a gente reduzir o nosso tempo de desenvolvimento de veículos e etc., né? Escolher o parceiro certo é fator crítico de sucesso nesse negócio. Não é colocar a solução lá, é colocar alguém que venha para dentro da sua casa, que entenda o teu negócio, que se envolva com isso daí e que te ajude a ver perspectivas diferentes do mesmo problema e aí te ajudar a trazer soluções. Então, realmente, escolher o parceiro certo é fundamental. Diante daquilo que a gente esteve ouvindo aí nos últimos 2 dias, eu queria colocar algum tempero adicional aí, né? Gente, realmente, convergência gera economia. Geralmente, convergência tira a receita das operadoras, é verdade, né? Na verdade, eu acho que isso daí é a ação correta pelo motivo talvez errado, né? Ou seja, estou tirando tráfego de verdade, estou reduzindo o ganho de vocês. É a mesma coisa, o Brasil é líder mundial em reciclagem de latas de alumínio, né? Pô, que legal, o Brasil está bem à beça. Só que o Brasil está bem à beça porque a economia está uma bomba, né? Tem todos esses problemas que a gente conhece, né? Tem uma população muito pobre que tem que pegar essas latinhas para reciclar, né? Na hora que a gente olha para a convergência não é um negócio novo. O Luiz Antônio, acho que não está aqui agora, a primeira rede convergente que a gente montou foi mais ou menos em 1988, trabalhando em cima de MICOM, juntando voz e dados, fazendo entroncamento com PBX com Tie-Line, tá?
Depois disso, eu fui para a Cagil e, em 90, a gente colocou a primeira rede IBS no ar. Convergência não é novo. Qual componente nova que a gente tem aí de verdade? A componente nova que a gente tem é um protocolo público, que é o IP. Então, a gente está aumentando a escala de verdade. Tá? Enquanto as operadoras estiverem olhando, tá, para os serviços que vocês têm hoje como commodity, sem olhar para aquilo que é valor agregado de verdade para o seu cliente, que é um pouco daquele case que a gente mostrou. A gente não está trocando só PBX, a gente quer muito mais do que isso, a gente quer aplicações, a gente quer ver como é que a gente diminui o prazo para desenvolvimento dos nossos produtos, a gente quer ver como é que a gente vende mais. De verdade, vocês vão estar brigando por minuto, vocês vão estar brigando por banda, esse tipo de coisa. E a gente vem esmagando vocês, a gente vai esmagar vocês cada vez mais, senão eu não consigo vender Celta depois lá na ponta. Tá? Acho que o desafio de vocês, de verdade, é sair dessa comoditização, né? É conhecer melhor aquilo que o seu cliente quer de verdade. Né? Na hora que a gente ouve o gerenciamento de expectativa do seu cliente, eu acho que você não tem que gerenciar a expectativa, não. Acho que você tem uma tremenda oportunidade na mão. Se o teu cliente espera mais de você, que serviço a mais você pode criar para o seu cliente para tirar mais valor desse cara? A gente quer pagar. Né? Me ajuda a vender mais, que eu pago com prazer isso daí. Né? Me ajuda de verdade a reduzir o meu ciclo para desenvolver produtos, que a gente vai pagar com prazer isso daí. Né? É isso que a gente espera de vocês, ou seja, nos ajudem a mudar a forma que a gente está fazendo negócio hoje. Gente, obrigado. Acho que era isso aí.